noite, meus bons amigos. Sou eu, Yu. Gostaria, de compartilhar minha meditação com os senhores, E o que eu meditei hoje, meus amigos? Confesso que é um tema um tanto difícil de lidar, Quando falamos de orgulho, um orgulho é como uma corrente de elos, Quando combatemos um orgulho, automaticamente muitas coisas se rompem e somos obrigados a refazer aquele elo novamente. E às vezes refazemos aquele elo com um novo orgulho. Já pararam para pensar nisso? Por isso que muitas vezes grandíssimos prédios, por causa de um erro na estrutura inicial dos alicerces, desabam. E às vezes também a pessoa tentar consertar aquele erro de estrutura, às vezes é até pior. Hoje vamos usar várias filosofias. Como eu digo, eu estou compartilhando uma meditação, um raciocínio, Na nossa Bíblia nós temos diversos exemplos, de erros e acertos, não é verdade? Mas aí na minha meditação eu perguntei: bom mestre, mas como consertar um orgulho? Aí ele me olhou, me analisou. E o Taka, na sua vida, exemplos que não faltaram. Os seus ancestrais, os seus amigos, o lugar onde você viveu, como você não entendeu ainda como consertar um orgulho. Então eu raciocinei, e consegui entrar nesse mundinho que a minha meditação gostaria que eu entrasse. Ele falou mais ou menos assim: o orgulho é uma linda flor, e dessa flor uma das pétalas voa com o vento, cai no riacho e se vai. Essa é a raiz de todo orgulho, O orgulho bom. Quem não sente um pouquinho de orgulho das coisas que faz? Se não houver esse orgulho bom, não teria motivos de se fazer as coisas, não teríamos motivos sequer de acordar pela manhã e escovar os dentes. Mas nessa trajetória, que quando o vento bate nessa linda flor, que a pétala voa e cai num riacho de águas límpidas e se vai, que jogamos lixo, toda espécie de lixo, toda a espécie de coisas desnecessárias. Com isso, alimentamos esse orgulho. Se torna feio, pesado, grosseiro. Mas aí na minha meditação eu falei: eu preciso de mais, mestre. Aí ele falou pra mim: quantas vezes eu não lhe mostrei aquele quadro? Lembra dessa imagem no seu coração? Aí ele me mostrou, o kanji de Mushin, Mushin é um dos princípios marciais de artes marciais de filosofia, que significa mente vazia. É esse aqui. Você que está procurando algo para tatuar, muito bonito.
é Mushin, né? Que significa mente vazia, né? É um dos 5 princípios. Hoje, em particular, na minha meditação, me veio esse à cabeça, né? Esses 5 princípios são Shoshin, que é mente principiante, Zanshin, que é mente que permanece, Mushin, que é não mente, ou mente vazia, Fudoshin, mente imóvel, e Senshin, espírito purificado, atitude iluminada. Então eu vou analisar o meu Mushin. Confesso que eu sou um ser errante, posso ser até mais que os senhores. Posso não, eu acho que sou. Mas vamos analisar o meu Mushin, né? E na minha meditação, né, quando eu pedi ajuda bíblica, me veio um fato interessante e eu gostei. A princípio veio Urias, o Eteu, aquele na qual Davi se apaixonou pela esposa dele, né? Mas ele era fiel. E diante das tramas do próprio assassinato dele, ele permaneceu fiel. Vamos ler aqui rapidinho. Eu não ia ler não, mas eu fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca em Israel e Judá ficou em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher, pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Aí essa aqui é a parte, né, que Davi enviou Urias à frente das tropas, né? E saindo os homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias o Eteu, né? Porque Davi havia enviado Urias para frente das tropas. Mas vocês conseguiram compreender o Mushin, a mente vazia de Urias? A essência? Em perder a própria vida, em perder talvez o último momento de regozijo com a sua família. Não, ele preferiu estar ali, diante de uma fé inabalável, diante do serviço sagrado que ele possuía, mesmo sabendo que ele estava fazendo parte de uma conspiração e que logo mais adiante morreria. Quem nunca assistiu o filme O Faixa Preta, né? Quando tinha o representante de lutas, que era como se fosse um tigre, que gostava de bater, atacar. E quando tinha o representante dos katais, né? Que não atacava, não sabia atacar. Então quando as pessoas vinham atacar ele, ele preferiam que batessem nele e ele saísse como derrotado do que ele vencesse. Às vezes a pessoa vinha com lança, ele pegava a lança, fincava e cortava, para dizer: você venceu, pode ir. Esse é o princípio sublime de Mushin que eu quero trazer para os senhores, de como quebrar o ego. Lembre, senhores, que um ego abraça o outro. Então, os senhores têm que estar mais próximo daquele que cause menos destruição.
Aí em seguida, né, eu pus um versículo, né, que foi o versículo da onde eu estruturei o estudo desse Mushin, que fala assim. Tá no mesmo livro, só que um capítulo antes, né, do livro do 2 Samuel 10, 11 e 12, que fala assim: e disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro? E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te? A ti? Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Aí eu permaneci, né, na minha meditação. Mas como encontrar o Mushin nesse versículo? Aí a minha mente mestra, né, falou: inverta o versículo. E quando eu inverti, eu descobri. Você só vai criar o princípio da mente vazia, do não mente, quando deixar de pedir ajuda, de se ajoelhar, de implorar por ajuda, sempre com o intuito que alguém lhe socorra, sempre com o intuito que alguém lhe estenda a mão, e automaticamente você vai perder todo o desejo de se levantar, porque haverão muitas mãos para lhe levantar. E como você vai alcançar o Mushin sem a mente vazia? Lembrei de um mestre me ensinando isso numa partida de futebol. Você caiu. Você quer que eu pare tudo, pare o mundo para lhe levantar? Você precisa se reerguer sozinho, para que você não sinta o sabor do fracasso. E esse é o princípio, o primeiro princípio de Mushin: a autossuficiência de si mesmo. Confesso que foi uma coisa que eu sempre busquei a minha vida toda. O meu estilo pedia isso. Meu estilo de viver sempre pediu isso, mas eu nunca consegui compreender. Vários cartazes com essa letra passavam na minha frente, mas eu achava que era simples cocorô, amor. Quando me perguntava, Taka, como é que você define morrer? Aí eu sempre disse, se eu não tiver nenhum inimigo, eu pegaria meu chapéu de monge, sentaria nele, cruzaria meus pernas em agurá e definharia até virar adubo. Quem sabe depois me tornar uma flor. Aí ele fala, mas isso é tão bonito, o que lhe prende de fazer isso? O orgulho, os inimigos, a matéria. Hoje eu conto a história de um cavalo da pata quebrada, né? Que é o dia que eu treino, ou eu faço meus treinos de pernas, né? E essa pata quebrada é diretamente relacionada ao orgulho ferido. A melhor forma de se desenvolver a não-mente, de se desenvolver a humildade, é quando se cortam todos os nossos membros que nos dão positividade para atacar, para tomar posse, seja a perna, seja os dentes, seja as garras da águia, os dentes do leão, não é verdade? A pata dos cavalos. E assim,
ele consegue se reerguer de uma forma mais homogênea. Nós vivemos, amigos, numa sociedade que as pessoas gritam em seus corações que a união faz a força. Mas, se os senhores tiverem a oportunidade de viver em outro país, entenderá que aqui no Brasil não existe sequer um princípio de união. O que existe acontece uma coisa, as pessoas descem o morro, tacam fogo em lata de lixo, queimam ônibus e acabou. Por quê? Porque estão sempre esperando que as pessoas te reergam do chão. Não é assim. Nunca será assim. Até nas próprias máfias que têm filosofia, eles ensinam a pessoa a se reerguer sozinha e confiar no grupo. Como assim, Yutaka? Existem máfias, né? Que você erra, você corta esse dedo. Você tem que confiar. Você tem que aprender a se reerguer. Você tem que aprender as consequências. E com esse dedo cortado, segurar uma espada fica mais difícil. Fica sem firmeza. Então ele passa a confiar mais no grupo. Sendo que o grupo é feito de pessoas que sabem se reerguer sozinha. Não ficam sentadas esperando ajuda, implorando ajuda. São pessoas autossuficientes, que têm uma doutrina fixa na mente. Não pessoas vazias. Consegue compreender? Aí sim se faria um grupo forte. Mas achamos que pedir coisas, trocar presentes trazem união? Não. O próprio respeitar o espaço do irmão já reduziria a violência, a criminalidade em nosso país em mais de 50%. Coisa que não existe. Achamos, gritamos aos céus, fazemos greves, dizemos que somos um povo unido, formamos sindicatos, mas não temos união. Se você pegar um qualquer de qualquer lugar, trouxer para o seu grupo, der um bom prato de comida, acaba-se toda a união. Por quê? Porque não aprendemos a nos reerguer sozinhos quando caímos. Sempre estamos esperando que alguém erga a mão para a gente. E não é para ser assim. Como você vai criar o princípio da não mente, da mente vazia? Você sabe como no Japão fazem greve? Eles não param de trabalhar, não. Eles põem uma faixinha branca aqui na cabeça. Apesar que não se faz greve no Japão, eles põem uma faixinha branca na cabeça e continuam trabalhando. E só o fato de fazerem isso, as bolsas de valores da Ásia caem. É um problema gigantesco. Por quê? Porque aquele povinho ali, que tem um pensamento, um foco e respeita os espaços alheios, simplesmente se comprometeram de trabalhar até a morte. E daqui a pouco vai ter um caindo, quebrando, morrendo, aí outro vai entrar em depressão e que não sei quem vai causar uma reação em cadeia. Então quando eles colocam aquilo ali, já é significado que o negócio tá sério.
Diferente de nós, que tacamos fogo em lata de lixo da Colômbia, tacamos fogo em ônibus. Qual é o respeito que nós damos? Invadindo espaços? Você nunca vai ver um japonês esperando que o outro faça o trabalho por ele, não. Mesmo um chefe, um capitão, muito difícil. É um dos princípios que nós estudamos, só que não faz parte do Mushin, né? É o primeiro princípio, né? Eu não sei qual é o nome, eu acho que é Zanshin. Tipo assim, você espera que o outro faça por você ou você vai buscar. Claro, sem fazer besteira, sair destruindo tudo, mas dentro dos passos de perfeição que eu lhe ensinei. Os senhores conseguem compreender a essência que eu estou tentando passar para os senhores? Do que é greve, do que é uma nação unida? Nação unida não é esses que levantam placa dizendo que unidos venceremos, não. É nação que respeita um ao outro. É uma nação que estuda, que busca, que tem integridade, que tem dignidade. É isso, meus amigos. Diferente de manifestações que tem samba, carnaval. Totalmente diferente. Peçam para uma psicóloga, uma pessoa que estuda o ser humano, analisar essas manifestações que geralmente costumamos fazer. Peçam. Eu já fui em muitas manifestações. Já fui em reuniões, grandes reuniões de outras religiões e observava tudo. Cada qual com seu gênero. Uma manifestação eu ia, aí no fim tinha gente drogada caindo no chão, pessoas fazendo sexo atrás da árvore, lixo pra tudo quanto é lado no chão. É uma manifestação. Outra, eu ia, engarrafava tudo, mas de compensação não tinha lixos pelo chão. Já é outro perfil. Outra, eu ia, pessoas que sabendo que está num lugar muito perigoso, que a qualquer momento poderia acontecer coisas atroces, andando, né, com a carinha pintada, dando mal para uma criança, como se nada tivesse acontecendo. Aí daqui a pouco explodia rojão, tiro de bala de borracha, e você no meio da multidão com uma criancinha com a camisa do Brasil, com a carinha pintada. E é esse tipo de manifestação que nós vemos. É esse tipo de união, cada qual reivindicando o seu e esquecendo o outro. Não é? Pode ver que os três, cada manifestação esqueceu o outro. Uma reivindicou os seus direitos, atacando o direito alheio. A outra fez quase tudo certinho, mas se não se mistura e não aceita a opinião que não seja aquela dela, e a outra que põe em risco toda a família, acreditando numa falsa esperança, sendo que tá tudo nesse princípio da não mente, da mente vazia. Lembra do versículo que eu falei?
Se os Círios forem mais fortes que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei em socorro. Ficamos sempre à espera que alguém socorra, que alguém faça as coisas por nós. E nunca fazemos. Às vezes, né, me dá vontade de falar da voz do anjo e dizer assim, né? Que nação degenerada. Lembra daquela música do Fábio Júnior que fala assim: talvez, quem sabe, por esta cidade passe um anjo e por encanto, abra as suas asas sobre os homens. Da qualidade de poder dizer o doce refrão vida. Como definirmos a vida? Como lutarmos pela vida? Como buscarmos dinheiro? Se não sabemos o que é vida, meus amigos. Será que a vida tem dinheiro? Usar um relógio caro? Um cordão de ouro e ponto final, acabou? Ou é respeitar a si? Saber se reerguer sozinho? Saber sentar no seu chapéuzinho de monge? Em posição de agurá? Fechar os olhos? Definhar e virar pó? Adubo? Acreditando que um dia será uma flor. Mas quando pomos as criaturas para sentar no seu chapéuzinho de monge, a perna dura esticada do orgulho não permite. Então todas as coisas se tornam vãs. Os senhores não acham? Os senhores não acham que às vezes as coisas que fazemos aqui, vocês não têm a sensação que estamos apenas enxugando gelo do nada? Que as coisas não mudam, apenas dão seus pequenos passos para a evolução e nada além? Os senhores percebem, né? Muitas pessoas falavam: eu não tinha candidato para presidente, mas para tirar o governo anterior, eu preferi esse presidente de agora. Essa é uma opinião quase que de muita gente. Por quê? Não é o seu grito de ajuda, de socorro, mas será que é por aí? Pedindo um presidente assim mais linha dura? Quer dizer que ele vai matar o teu inimigo? Vai? E quando o inimigo for você? Já que não, como eu citei as várias formas de manifestação, nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos manifestam desse jeito. Não são aqueles paradinhos quietos que só põem uma faixinha, não. Eles estão na zona de conflito, assim como Urias e Eteu foi. Então, sangue acaba se lavando com sangue. Existe o velho bordão que diz: na luta contra um opressor, é impossível não haver sangue. E é isso que pedimos a cada dia, a cada dia. Esquecemos de nós mesmos nos reerguer da queda. Vocês já repararam a quantidade de super-heróis que eu exploro nos meus vídeos? Desde Sansão, etc, etc, Hulk, etc. E será que eu que sou infantil? Será que eu sou infantil porque eu exploro esses super-heróis? Ou
essas pessoas que estão sempre em busca de socorro. Existem aquelas pessoas que estão em busca de Deus e aquelas que estão em busca de qualquer coisa que caia do céu. Claro, sempre serão bem recebidas, serão ensinadas e direcionadas a compreender o que é Deus. Mas eu estou tentando pôr essa diferença, sendo que toda saída estaria nisso, meus amigos, aprendermos a nos sentar no nosso chapéuzinho de monge, de agurá, sem esticar as pernas como um defunto, um animal que já morreu, que precisamos quebrar as pernas para ela dobrar, se curvar e definhar. Aí os japoneses gostavam de me perguntar isso. Eu falava, eu sei que é assim, eu só não sei fazer. Aí ele falou, por que você não sabe fazer se isso é tão fácil? Aí eu falava, porque muita coisa me aflige. Aí ele falou, o que mais lhe aflige? O inimigo. Aí ele falava, dê o que o seu inimigo quer. E sua mente permanecerá vazia. Veja o que Urias, o Heteu, fez. Será que ele devia? Apesar que ele não sabia, mas será que ele devia lutar, ser rancoroso? Não. Foi fiel, obedeceu. Sim, senhor. Eu não vou voltar para casa, não. Eu vou ficar tomando conta da arca lá. Todos os soldados estão lá na arca tomando conta, porque eu iria para minha casa lá. Não. Permaneceu digno, continuou ali. Foi tomar conta da arca. Mesmo participando de uma conspiração, foi mandado para as tropas de frente e morreu. E nós iríamos como desesperado quando ele falasse, Urias, é folga, largaria tudo de mão e sairia correndo para passear com a família, e isso assim assado, não é verdade? Como as nossas grandes manifestações que nós fazemos aqui no Brasil, não é? Conseguiram pegar a essência do orgulho, meus amigos. Você vai falar, pô, Yutaka, o grau máximo do orgulho é se sentar, definhar até virar adubo, meu amigo. Será? Todas as seitas, religiões, estudiosos chegaram a essa mesma conclusão. Será que só você estaria certo? Todas as religiões e seitas que combatem o orgulho de todas as formas chegaram a esta mesma conclusão. Sabe por que você estaria certo, meu amigo? É algo unânime. Mas aí entraríamos naquele bordão popular brasileiro. Ah, Yutaka, não se deve negar água. Aí me perguntam, né? Por que o mundo está assim? Não é? Por que se perde a confiança nos seres, não é? Por que às vezes você não confia sequer no seu filho quando sai? Você não confia no que seu filho pode fazer e o que podem fazer com ele, não é? Pelo esse simples fato, meu amigo. É a grande verdade. Só que parece amargo, né, aos nossos ouvidos, não é verdade? Gostamos de nos mimar, nos agradar, sempre, todos os dias. A vida é tão dura, não é verdade? Mas quando aquele cavalo que passou a vida toda correndo quebra uma pata,
e o dono sacrifica, ficamos aterrorizados, não é verdade? Por quê? Porque a maioria dos senhores escolheu uma vida de miséria. Isso que os senhores veem. Certo? Então aqui vamos deixar, né, essa meditação, né? Possamos nos lembrar dessa palavra, estudem essa palavra, esses 5 princípios. Se você está buscando um kanji bonito para tatuar, diferente desses coloquiais, tem esse, Mushin, Zanshin, Fudoshin, Seishin, são kanjis. Eu, em particular, eu não me tatuo, mas são kanjis de força, de coisas pensadas por séculos. Melhor do que carregar qualquer coisa, o velho bordão, que se não se pode negar água. Não é verdade? Não é? Esse bordão foi um bordão criado por pobres para se ajudarem. Mas com esse intuito de se ajudar, acabam se sobrecarregando, meus amigos. O excesso de intimidade, o excesso de toques um no outro, gera uma falsa intimidade que não faz bem. Não faz. Mas eu costumo ser combatido, né, pelos meus pensamentos, não é verdade, meus amigos? Então aqui deixamos, né, esse estudo. E que tenham em mente, né, essa palavra, Mushin, né, que para que possamos saber, né, fazer a quebra dos nossos orgulhos, não é verdade? E aqui eu sento e vamos definhar aqui até virar pó. Quem sabe nascer uma flor, o vento bater nessa flor, uma pétala voar, cair num riacho e seguir seu destino, não é verdade, meus amigos? Os